Olá, pessoal, tudo bem? Então, hoje eu vou conversar com vocês sobre o imperialismo aí, tá? E a dominação da África e da Ásia no século XIX, ok? Então, quando a gente fala em imperialismo, vocês devem lembrar logo, né, daquela questão de dominação. Então, nós tivemos aí a dominação política, né, que é o contexto geral aí do período, né? Então, é dominação política, econômica, cultural, social das potências europeias. E depois, né, isso no início aí do século XIX, e mais tarde a gente vai ter aí os Estados Unidos e o Japão, nos continentes africano, asiático e americano. Então, são essas características inicialmente aí que a gente vai trabalhar. Agora, quais são os tipos de dominação que nós temos, né? Vocês já viram lá desde o Fundamental 2, tá? Do 9º ano, quando nós tínhamos aí, né? Basicamente, são 4 tipos de dominação que a gente tem. Então, a gente tem o protetorado. O que é o protetorado na realidade, pessoal? É a dominação através de um líder local. Então, eles chegavam, né, conquistavam essa região, conseguia cooptar aí um líder local, e esse líder local, consequentemente, ia fazer aí um trabalho voltado aí para esse país que estava dominando. Outra característica aí é a colônia. A colônia já está falando, né? É a dominação direta do país através da potência, tá? Através do colonizador. Então, aqui no Brasil, por exemplo, nós tivemos aí a potência na época que dominou o Brasil, era Portugal, vocês lembram disso, tá? Outra coisa importante que a gente tem aí nesse processo do imperialismo é a área de influência, tá bom? E o que é essa área de influência, né, gente? São áreas específicas mantendo o governo nativo, ou seja, eles acabam, né, influenciando ali esse governo, e normalmente esse governo nativo ele vai fazer o jogo aí dessa potência que está chegando. No caso aqui, eu estou falando inicialmente das potências europeias, tá bom? Outra forma aí de dominação é a parte econômica. Vocês sabem que é extremamente importante, né, a economia dos países. Por exemplo, aqui no Brasil, nós tivemos matéria-prima, eles levavam essa matéria-prima, transformavam em produto industrializado, tá? E, consequentemente, devolvia aí os produtos. Então, levava a matéria-prima, transformava e entregava os produtos aí, né, para as pessoas que moravam aqui. Então, uma troca aí, mas uma troca imposta aí pela potência que está dominando. São os projetos econômicos dos países, né, que eles vão desenvolvendo e eles vão organizando ou ajudando a organizar esses projetos aí econômicos para poder, né, explorar posteriormente. Então, essa é a ideia que a gente tem do imperialismo. Então, lembrando que nós tivemos aí a primeira parte do imperialismo foi lá por volta do século XV para o XVI, tá? E, posteriormente, aí no século XIX, a gente vai ter esse imperialismo novamente, mas de uma nova forma que eles vão chamar aí de neocolonialismo, tá bom? Para a divisão que ocorreu aí, a gente vai ter a Conferência de Berlim, que ocorreu em 15 de 11 aí, de 1884, né, de 1884 para 1885, quando os países europeus se reuniram para distribuir as regiões aí, né, conquistadas entre eles. Nesse caso especificamente aqui, a gente vai ter o domínio do europeu nas rotas fluviais africanas, tá? E de acordo com os chefes aí tribais, que eles conseguiam, né, através, né, de domínio, ter esses chefes aí que faziam o jogo, né, desses colonizadores. E, consequentemente, essa reunião foi justamente para fazer aí a partilha, né, dessa África
como eles achavam, e tenham cuidado, né, nesse momento, porque as pessoas acham que a África é um país. Na realidade, a África é um continente com vários países. Tanto é que essa África, né, gigante aí, ela foi dividida, né, foi partilhada entre os países europeus, Inglaterra, França, Portugal, né, Itália, Alemanha, a gente vai ter Espanha e Bélgica, tá? Então, são eles que vão desenvolver aí esse trabalho e esse domínio, né, sobre essas regiões, África e Ásia inicialmente. Agora, só voltando um pouquinho aí no contexto do imperialismo, né? A gente volta lá para a segunda Revolução Industrial, que ocorreu em 1850, com o surgimento de novas tecnologias, como o dínamo, a energia elétrica, o telégrafo, os motores que vão surgir aí, né, que são chamados motores, né, por combustão, que é para da explosão aí na produção de automóveis, né? Esses novos modos de produção a gente conhece aí como Fordismo, Taylorismo, né? O Henry Ford, ele tinha a fábrica, e o Taylor, né, que era um engenheiro, né, uma espécie de engenheiro na época, né? Um técnico especializado, e, consequentemente, ele que vai estruturar aí, a organizar essa linha de montagem que ficou extremamente famosa aí, né, o Fordismo, né? O Ford foi um automóvel importante para dar impulso na produção em, né, grande escala, que era justamente o objetivo aí do Henry Ford, era conquistar aí o mundo, né, como ele fez. A gente observa que hoje no Brasil tem uma crise aí da Ford, né? Está indo embora, vai, não vai, toda essa confusão. Mas essa indústria ela é muito importante, que ela surgiu aí no século XIX. Tá legal? Outra coisa importante que a gente vai ter aí é o aumento populacional. Como é que ocorre esse aumento populacional? Simplesmente as pessoas começam a trabalhar, né, a sair do campo para a cidade, né, o famoso êxodo rural, e aí a gente vai ter essas pessoas que se deslocam, né, do campo para a cidade, com as consequências que a gente vai ter aí das, né, invenções tecnológicas, elas são aplicadas aí na indústria, aumentando as ofertas de emprego, né? A pessoa tem um emprego, ela ganha melhor, ela pode pagar um plano de saúde, ela pode se alimentar adequadamente, e aí você observa que essas pessoas se deslocam do campo para a cidade. Os grandes polos industriais, né, que a gente vai ter aí, né, que a gente chama também de polos produtivos, que ocorre tudo isso aí inicialmente na Europa. E mais tarde a gente vai ter aí a América do Norte, que também, onde vocês sabem que vieram os europeus, né, e formam ali uma população, e experimenta aí uma explosão também demográfica e, consequentemente, a sua industrialização, que vai ser importante aí, continua sendo até hoje, tá? E mais tarde a gente vai ter o Japão, mas aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Um outro fator importante aí é o que a gente chama de concentração de capitais. O que é isso, gente? O que é chamado de concentração de capitais? Aí nós vamos ter, nesse momento, essas empresas, né, elas vão acumulando capital, e o objetivo delas era justamente controlar aí o máximo dos processos produtivos, combatendo a concorrência, né, e se tornando aí grandes empresas. Realizavam compras ou fusões de empresas menores, dando origem à holding, que vocês já ouviram falar. O que é a holding, gente? É a empresa que controla e administra outras companhias. Então, ela vai se tornando, vai inchando, aí vai, né, se avolumando. Outra coisa importante que a gente tem aí, trusts, né? O que são os trusts? Aí a tradução do inglês, né, é confiança. Na realidade, é a união informal ou formal aí, né, das duas ou várias empresas em uma mesma organização. Qual é o objetivo dessas empresas, né? Aumentar o poder e controle das mesmas em determinado setor.
essa ideia que a gente vai ter aí, né? Essa expressão trust. Outra expressão importante, né? E vocês observam que aqui no Brasil, de vez em quando, a gente percebe que ocorre, é o famoso cartel. E o que é o tal do cartel, né? Ele corresponde a um acordo entre as empresas, né? Com atividades, normalmente as atividades elas são, né, correlatas aí, são as mesmas, e o objetivo delas é justamente restringir aí a concorrência e obter assim um controle maior e eficaz, né, do respectivo mercado. Aqui a gente vê muito, por exemplo, postos de gasolina, né? Se eles quiserem, eles podem montar um cartel. Então, eles vão colocar aí o mesmo valor. Normalmente, vocês observam que muitos postos fazem isso, colocando o mesmo valor e eles acabam controlando aí o mercado e tira a concorrência que não consegue acompanhar esses valores aí que eles acabam, né, colocando mesmo para dominar aí esse mercado, tá bom? Aí a gente tem nesse contexto geral, a gente vai ter aí a partilha da África, também aí no século XIX, quando nós temos aí dentro desse processo, como eu já falei para vocês, a gente vai ter aí a África, são vários países, tá? Então, quais são os antecedentes que a gente vai ter aí nessa partilha? Primeira coisa que existe, né, é justamente o acirramento da concorrência que vai ocorrer aí entre as superpotências europeias. No caso, nessa época aí, a gente tem duas importantes, que é a França e a Inglaterra. Depois, mais tarde, a gente vai ter aí a unificação da Itália e da Alemanha, por volta aí de 1870, e eles acabam ingressando nessa corrida aí imperialista. Então, primeiro a gente vai ter esses dois, que é a França e a Inglaterra, e depois a gente vai ter aí a Itália e a Alemanha, que chegam pujante aí e com força total. Aí, nesse momento, eles vão ter que disputar, né, esses mercados consumidores e, consequentemente, retirar essas matérias-primas que a gente tinha aí. E o objetivo também importante que vem junto é ter a mão de obra barata aí nessas regiões, tá? Inicialmente na África, depois na América e Ásia. Quais são as ideias que vão ocorrer aí? São as famosas teorias que eles vão justamente justificar, né, essa ideologia através da eugenia, do darwinismo social, que é justamente o branqueamento do que eles chamaram de missão civilizatória, que a gente vai ver logo adiante, eu vou destrinchar isso aí para vocês. Tudo isso ocorre, né, como eu já falei para vocês, na famosa Conferência de Berlim aí de 1884 para 1885, com o objetivo de fazer a divisão aí desses países entre as potências europeias. Qual era a ideia, né, dessa conferência? Era justamente as medidas que eles estabeleceram para poder, né, se apossar. Livre navegação do comércio, né, que eles vão estabelecer aí do comércio da Bacia do Congo, que é um país aí, uma, né, região aí da África. Direito de uma nação europeia de ocupar o território africano mediante comunicação às demais nações, ou seja, eles vão conquistar, vão dividir, vão ocupar essa região e só comunicando, né, os companheiros aí que eles estão fazendo isso, tá? Direito de uma nação europeia de ocupar um território africano mediante a comunicação às demais nações. Um negócio assim muito, né, terrível. Imagine vocês, esses países eles chegam e acabam se apossando dessas áreas aí que eles, né, vão conquistar, tá? O reconhecimento do Estado Livre do Congo como propriedade do Leopoldo II da Bélgica. Olha que absurdo, o cara tinha uma propriedadezinha aí que era um país inteiro, né? Uma região chamada do Congo aí na África. Negócio muito, né, complexo, mas isso aí existiu. Direitos especiais aos missionários europeus em território africano. Então, esses
representantes aí da Europa chegavam com essa ideia de civilizar essas pessoas e, consequentemente, vão, na realidade, passando todas as informações que eles podiam para poder esses países europeus dominarem aí facilmente, né, essa região. Outra coisa importante se refere às atrocidades, né, que eles fizeram no Congo belga. Por que Congo belga? Porque o Congo pertencia à Bélgica. Então, eles vão chamar aí de Congo belga, tá? Então, essas atrocidades, elas se referem, né, elas inclusive estão documentadas, né, perpetradas aí no período de 1885 a 1908, no Estado Livre do Congo, que é a atual República Democrática do Congo, que na época era uma colônia sob domínio pessoal do rei Leopoldo, né, da Bélgica, como eu já falei. Essas atrocidades, elas foram particularmente associadas com as políticas laborais usadas para coletar borracha natural para exportação. É aquilo que eu falei para vocês, matéria-prima eles retiravam, mandavam para outros países e, consequentemente, eles vão aí, né, fazer toda essa exploração dessa região. E aí, esses caras fizeram coisas assim, terríveis, desde mutilações a fuzilamentos, tá? Era um negócio assim que, se a pessoa se recusava, eles iam lá, cortava o braço, cortava uma mão, cortava dedo. São as famosas mutilações aí, tá? E juntamente com a enfermidade epidêmicas, né, que existiu aí por causa de toda essa confusão, a fome que a gente teve aí, a taxa de natalidade causada por essas, né, disrupções e as atrocidades contribuíram para um declínio acentuado na população congolesa, estimada aí por volta de 15 milhões de pessoas, né, que foram massacradas nesse processo aí que eles vão chamar de missão civilizatória, ou seja, as pessoas chegavam com essa ideia de civilização, se achando superiores, né, e iam acabando aí com exterminando, né, boa parte dessa população que não aceitava aí as suas determinações, ok? Dentro de todo esse processo, né, como a gente está falando aqui do século XIX, a gente chega à conclusão que isso aí eles vão chamar de neocolonialismo, tá? Por que neocolonialismo? Porque é um processo de nova forma de colonizar. Por isso que é chamado de neocolonialismo, que vai pegar justamente aí a Ásia, especificamente a Índia, tá? Como é que funciona esse processo? Ela é, né, cobiçada pelas potências europeias, desde as grandes navegações que nós tivemos lá dos séculos, né, 16 e 17, e aí a Índia começa a sofrer uma interferência, né, da coroa britânica, desde o século 17 que a coroa britânica acaba dominando essa região. Seja por meio de conflitos, de alianças com os marajás, né, que eram as pessoas que moravam ali, também chamados de nebabos, né, que eram os príncipes governantes. Então, os ingleses eles foram ocupando a área na Índia até transformar boa parte do território hindu em um protetorado britânico. Como eu falei para vocês, é aquele processo, né, a ideia de proteger, né, um protetorado, mas é uma estratégia para poder justamente explorar toda a Índia aí, né, o mercado consumidor de tecidos, que é muito importante. Os ingleses na época eram grandes produtores aí de tecidos de qualidade, né? Inclusive tinha um produto muito famoso que fazia paletó chamado caçemira inglesa, tá? Então todo esse processo aí era justamente forçar essa população local a vender, né, esses produtos. Imagine os produtos que eram produzidos na Índia, eles eram taxados, né, para ficar mais caro e, consequentemente, os indianos comprarem aí os tecidos ingleses, né? Um negócio muito, né, complexo que eles fizeram para poder explorar essa população. Outro ponto de interesse dos ingleses sobre a Índia era justamente a produção de algodão.
transformando o país em fornecedor de matérias-primas, né? Então, o algodão, na época, ele era muito importante, porque era a matéria-prima básica aí que os ingleses, né, utilizavam para poder fazer o seu tecido e vender aí no mundo inteiro. Então, continuando aí, né, a falar do neocolonialismo, agora a gente vai um pouquinho na China. Então, a China, a gente, né, observa que era uma grande produtora de seda, porcelana e chá. Os britânicos compraram, para vocês terem uma ideia, 12.700 toneladas em 1720 e 360 toneladas aí em 1830. Itens que alavancavam aí bons preços no mercado europeu. Então, os chineses eles não mostravam interesse nos produtos europeus. Apenas um produto em particular, parceria, né, parecia despertar aí o interesse dos chineses, o ópio, que era uma droga que eles usavam. Quando os britânicos descobriram essa, né, façanha, que era essa droga, né, essa substância aí, entorpecente, né, altamente viciante, extraída aí da papoula, que causa dependência química em seus usuários. Aí, simplesmente, os comerciantes britânicos começaram a traficar ilegalmente para a China, né, auferindo aí grandes lucros e aumentando o volume do comércio em geral. Então, o governo de Pequim resolveu proibir o tráfico de ópio, o que levou a coroa britânica a lançar mão de sua força militar. E aí a gente vai ter uma situação extremamente complexa, porque foi uma imposição que os ingleses fizeram aí para poder continuar vendendo esses produtos para os chineses, né? E viciando cada vez mais esses chineses aí nesse uso aí da droga, né? Do ópio, que era extremamente nocivo para essa população chinesa. Então, a gente vai ter aí a famosa guerra do ópio, tá? Que os ingleses vão forçar a barra em cima dos chineses para poder continuar com esse mercado, né, extremamente lucrativo aí para a Inglaterra, tá bom? Aí a gente passa para uma questão ideológica, né? Que os imperialistas eles vão fazer uma justificativa e apresentar aí as principais características, né, que justificavam ideologicamente o processo de colonização da Ásia e da África entre os séculos XIX e o século XX e seus desdobramentos em outras regiões do mundo por meio da análise de documentos históricos e criando aí a partir deles um espaço de reflexão crítica e discursos, né, discriminatórios do passado e do presente. Uma coisa muito importante é o que eles chamaram aí de darwinismo social, tá? E o que é o darwinismo social? Segundo os estudos do Darwin, o clima do planeta sofre alterações ao longo de milhões de anos. Essas alterações provocam limitações no fornecimento de alimentos para milhares de espécies que habitam o planeta, tá? Por que essas espécies precisam, né? Porque elas precisam se alimentar, tá? Então, ele vai trabalhar essa questão das limitações. Apenas sobrevivem aí as espécies que se adaptam a tais modificações. Então, essa é a teoria que ele vai levantar aí. Então, o Darwin ele chama esse processo de seleção natural, tá? Onde ele fala que é o ambiente, né, que seleciona as espécies mais adaptadas, provocando um processo evolutivo, tá? Agora, só que o Darwin ele não vai criar direto essa questão. Quem vai justamente se apossar dessas ideias, né, que eles vão chamar de darwinismo social, são as teorias, né, que vieram para justificar, né, esse domínio através das ciências humanas, filosofia, sociologia, história, que são aplicadas ao funcionamento aí da sociedade. E como que eles definiam isso, né? Essa questão aí, trabalhando com essa eugenia que a gente, né, observa. A primeira coisa que ele defendia era justamente a crença segundo a qual a raça superior, branco europeu, deveria
levar a civilização e desenvolvimento às raças inferiores, né, que eram os africanos, os asiáticos e os mestiços em geral. Essa era a ideia. Qual era o fundamento disso, né? Assim como ocorria a seleção natural, aí eles começam a pegar a ideia, né, do darwinismo, entre as demais espécies, ocorreria mesmo nas sociedades humanas, empresas, estados e nações, tá? Qual é a relação, tá? A relação aqui é o imperialismo. A missão civilizatória significava que era um dever do europeu levar a civilização e a evolução dos povos atrasados, né? Esse seria o famoso fardo do homem branco, que foi criado aí pelos ingleses, né? Que deveria ser carregado filantropicamente, tá? Dentro desse processo do fardo do homem branco, a gente vai ter as denominações que eles vão, né, criar aí para poder dominar esses continentes aí, no caso, África, Ásia e América. E aí eles vão criar as famosas, né, missões civilizatórias. Tá? Qual é a ideia que passa, né, através, né, da eugenia aí? O desenvolvimento de métodos científicos para melhorar a raça humana pelo controle da reprodução. Então, você observa que eles trazem umas, né, características aí biológicas para poder justificar o domínio das pessoas através, né, dessa denominação aí chamada eugenia. A eugenia era o processo de seleção artificial, ou seja, sua intenção era promover a limpeza racial dos grupos considerados inferiores, não brancos, né? Portanto, considerados os inaptos. Então, os bacanas eram os brancos, o resto não interessava. Esse termo ele foi criado aí por um americano chamado Francis Galton, em 1883, que cravou, né, essa denominação aí para poder ajudar uma suposta ciência justificar a exploração aí dos europeus, tá? Então, o foco da eugenia nada mais era do que melhorar as características raciais das futuras gerações. Essa era a ideia que eles tinham e que eles diziam, né, que realmente precisava colocar em prática, tá bom? Outra coisa importante aí foi que na Alemanha nazista, né, do Adolf Hitler, eles vão colocar em prática essa eugenia. Como que eles desenvolveram isso? É um episódio conhecido como Holocausto, que a gente vai ver isso mais profundamente na Segunda Guerra Mundial, onde cerca de 6 milhões de judeus foram exterminados aí, com essa justificativa, né, para poder limpar aí, né, a raça, a limpeza, é o homem branco, né? É o homem puro. Essa é a ideia que a gente vai ter aí nesse processo, né, que eles desenvolveram, justamente para poder conseguir justificar para essas pessoas o processo, né, de domínio que eles estavam fazendo ali. Aí eles pegam a ideia, né, da ciência para desenvolver o racismo. Essa é a chave da questão, tá? Então, essa ciência ela é atrelada aí aos avanços tecnológicos, né? Onde auxiliou aí o discurso da dominação da Europa em relação aos povos africanos e asiáticos, né? Utilizando parâmetros de teoria darwinista aos fenômenos sociais. A teoria justificava a vitória do mais forte, né, sobre o mais fraco, com uma seleção natural, ou seja, a novidade aí no século XIX foi a criação de uma concepção de raça como atributo biológico e cientificamente legítimo. Essa era a ideia, né, para poder dominar. Então, se o preconceito é algo antigo, a ciência ela é amparada aí pela noção de raça e criou critérios morfológicos aí no caso, né, como a cor da pele, que é uma formatação que eles vão criar, o formato do nariz, né, e o crânio.
Então, vocês podem observar que, para eles, biologicamente, eles deviam justificar aí a inferioridade e característica em determinadas raças. Foi o caso das teorias de Francis Galton, né? Através da eugenia, como eu falei para vocês aí, e das concepções da raça hierarquizada, ainda no século XVIII, por o famoso Carl von Linné, o Linneu, né, como as pessoas falam. E ele vai classificar aí as variedades, né? Como é que ele vai desenvolver isso, o Linneu? Então, ele chama os americanos, né, que são, isso ele vai deixar num livro, numa obra dele, né? Ele classifica os americanos aí como vermelhos, coléricos, justo, cabelo preto, liso e grosso, teimoso, zeloso, livre, pinta-se com linhas vermelhas e é regulado pelos costumes, tá? Essas são as características que ele vai criar aí para os americanos. Os europeus, né? Olha os europeus, que beleza, né? Como ele vai classificar: branco, sanguíneo, né? Acastanhado, com cabelo abundante, comprido, olhos azuis, são gentis, agudo, inventivo, coberto com roupas fechadas e governado por leis. Olha que beleza, aí ele já deixa as características aí bonitinhas, né? Agora os asiáticos, né? Amarelo, melancólico, rígido, cabelo preto, olhos escuros, severo, altivo, ganancioso, coberto com roupas soltas e governado por opiniões. Essa é a classificação, vocês vão observar aí. Agora, olha a classificação dos africanos: negro, fleumático, relaxado, cabelo preto e frisado, pele sedosa, nariz achatado, lábios, né, túmidos, astuto, preguiçoso, lascivo, descuidado, unge-se com gordura, é governado por caprichos. Então, por aí, você já observa que ele traz a ideia de ciências, né, através dessas variedades humanas, mas por trás ele já vai deixando essas teorias aí extremamente, né, favoráveis aí para os europeus brancos. Por isso que a gente sempre trabalha as questões, né, do eurocentrismo, né, tudo. Aí surgiu uma outra figura importante, né, chamado Arthur Gobineau, o Gobineau, né, como vocês quiserem. Então, ele foi um literato, diplomata e francês que veio em missão ao Brasil em 1869, né? Os 4 volumes, né? Ele escreveu uma obra aí extremamente importante, né? Onde ele vai chamar de Desigualdade das Raças Humanas, né? E foi sua obra mais conhecida, né? Então, o Gobineau, ele investigou aí as causas da ascensão e queda de grandes civilizações, chegando à conclusão de que, entre as principais razões, estava a questão étnica. Então, o Gobineau, na realidade, apesar dele ser, né, simpático aí, nutria simpatias pelo Brasil, né? Apesar disso, ele é amigo do imperador Dom Pedro II, por isso que ele veio e fez esse estudo e assim por diante. Com o qual os encontros, as cartas que eles trocaram, né? Ele compartilhou essa visão de que a miscigenação já teria selado a sorte do país. Então, ele vai dizer que a degeneração levaria ao desaparecimento da população. Inclusive, ele traz aí, através, né, dessa análise, inclusive através aí da obra e tal, surge uma obra aqui de um sujeito chamado Modesto Brox, né, que também é do século XIX, 1895, onde ele tem uma obra chamada Redenção de Cã, onde mostra aí a miscigenação, porque a ideia deles era justamente trabalhar com branqueamento. Então, esse quadro ele é muito famoso, porque mostra aí um cara sentado, parecendo aí um português, que casou aí com uma filha de uma senhora negra, né? Teve uma criança já branca
E a senhorinha a avó dessa criança está lá pedindo, né? E agradecendo a Deus, porque a partir daquele momento a gente vai ter aí um branqueamento dessa população brasileira. Então, é dessa forma que a gente vai ter aí essas questões, tá bom? É lógico que isso não sumiu, hoje a gente tem aí um racismo estrutural, tá? Extremamente, né, terrível ainda, não só aqui no Brasil aí, mas no mundo, nos Estados Unidos principalmente, tá? Tem uma obra muito importante de um cara chamado Silvio Almeida, que trabalha muito essa questão intelectual nosso hoje aqui, extremamente atuante. Eu fiz uma aula, se vocês quiserem, eu vou disponibilizar uma aula aí que eu trabalhei especificamente essas questões, né, racistas, tá bom? Então é isso que eu tinha aqui para vocês. Agora é estudar, pegar a apostila, né, porque o ano de 2021 a gente precisa continuar aí nessa pegada para você adquirir o máximo que você puder. É isso que eu desejo para vocês, um abraço, sucesso aí e estudar com responsabilidade para poder, né, galgar aí um futuro mais tranquilo. Tá bom, gente? Um abraço a todos, até. Professor Edivaldo aqui na área, mais uma aula aí de história falando sobre o imperialismo e essas questões que a gente chama aí, né, de dominação através aí do branqueamento, do racismo e de tudo isso que ocorreu, que no fundo nada mais é do que, né, questões discriminatórias. Um abraço, até a próxima.